Cruzeiro segue de olho no mercado em busca de novos reforços para o meio desta temporada. E o nome da vez é do atacante Caio Jorge, jogador que pertence à Juventus da Itália e que tem tudo acertado com o Cruzeiro. Eu estou falando do Caio Jorge, não da Juventus. O atleta já tem base salarial acertada com o Cruzeiro, tempo de contrato, entre outras questões. Porém, o Cruzeiro teve que aumentar mais uma vez a proposta para tentar convencer a Juventus da Itália. Isso porque, primeiro, o Cruzeiro chegou com a opção de empréstimo, recusada pela Juventus. Depois o Cruzeiro oferecendo 4 milhões, recusado. 4 milhões e meio de euros, também recusado pela Juventus. E agora o jornalista Jorge Nicola trouxe a informação de que o Cruzeiro estaria disposto a pagar 5 milhões de euros pela transferência do atacante de 22 anos de idade. Eu só gostaria de lembrar a vocês que em janeiro desta temporada, o Palmeiras tentou a contratação do Caio Jorge e ofereceu à Juventus 8 milhões de euros pelo jogador. E esta proposta lá em janeiro foi recusada pela equipe italiana. Acabou que o Caio Jorge foi emprestado ao Frosinone da Itália, não teve grandes atuações por lá e por isso até ficou um pouco desvalorizado dentro da Juventus. E por isso o Cruzeiro pretende pagar menos do que foi ofertado pelo Palmeiras lá em janeiro. O Cruzeiro agora oferece 5 milhões de euros para tentar tirar Caio Jorge da Juventus. Eu vou colocar na tela para vocês as palavras do Jorge Nicola, só que antes, família, eu peço que deixem aqui o seu gostei, que se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com cada cruzeirense que está do outro lado da tela. Fala agora sobre Caio Jorge. Entre o atacante e o Cruzeiro tá tudo certo. Para que o atleta de 22 anos de idade, que pertence à Juventus, seja anunciado como reforço da Juventus, falta um acordo entre os clubes. Quero te explicar em todos os detalhes dessa história, antes contar que na manhã dessa terça-feira, antes de gravar esse vídeo, recebi a seguinte mensagem de uma pessoa próxima ao Caio Jorge. Abre aspas, o Caio está bem encaminhado com o Cruzeiro, fecha aspas. Salário, tempo de contrato, luvas, tudo acertado. O Cruzeiro fez uma primeira proposta à Juventus de empréstimo com opção de compra. A Juventus disse não. O Cruzeiro sinalizou com a compra por 4 milhões de euros, a Juventus também disse não. No primeiro momento, os italianos pediam algo na casa dos 10 milhões de euros, valor que está completamente fora da realidade. Agora, o Cruzeiro sinaliza com uma oferta de 5 milhões de euros ou 28 milhões de reais. A tendência é que o negócio seja concretizado por valores parecidos, com a Juventus ficando com um percentual futuro, imaginando que o Caio Jorge ainda possa render bastante por aqui e ser negociado para o exterior. Só para completar sobre o Cruzeiro, também surgiu nas últimas horas a especulação de que Doria, ex-zagueiro do Botafogo, do São Paulo, e que está há bastante tempo no México, pode virar reforço do Cruzeiro. Ele seria um plano B a IR Mina, que é a prioridade absoluta. O empresário do Mina, inclusive, virá ao Brasil nessa semana e tem reunião marcada com o Cruzeiro, com o Internacional e com o Botafogo. Só em relação ao Doria, 29 anos de idade, está no Santos Laguna desde 2018. Jogando no exterior há 11 temporadas. O contrato dele lá no futebol mexicano se encerra em junho do ano que vem. Olha só, família, o jornalista Thiago Fernandes, lá da TV Bandeirantes e também do portal Goal Brasil, trouxe a informação de alguns jogadores que estavam, ou melhor, que estão no radar do Cruzeiro. Primeiro, ele fala sobre a situação do Yerry Mina, zagueiro colombiano, que tem uma visita aí do seu empresário ao Brasil nesta semana, para ouvir as propostas de Internacional, Botafogo e Cruzeiro, tendo o Cruzeiro como grande favorito pela sua contratação, já que temos aqui o Alexandre Matos, um cara que o próprio Yerry Mina tem um carinho enorme por ele. E aí a gente tem que entender a situação é que o Yerry Mina tem prioridade de continuar no futebol europeu. Ele ainda não tem nenhuma proposta oficial por lá, não tem nenhuma equipe competitiva ainda demonstrando interesse na sua contratação e por isso nós não descartamos a possibilidade de contratar o zagueiro colombiano. Essa visita do seu empresário nesta semana com certeza vai fazer a diferença, vai trazer atualizações para nós. Outro nome que o Thiago Fernandes também trouxe foi sobre o Keno, jogador do Fluminense, que está tendo oportunidade na equipe titular do Fluminense nos últimos jogos e tem feito boas participações com o Fernando Diniz. A informação que chega é de que o Fluminense não tem interesse na liberação do atacante Keno e que o Cruzeiro não conseguiria essa liberação nem agora e nem na janela de transferências lá do mês 6. O jornalista Thiago Fernandes também atualiza sobre a situação do Michael,
que dá prioridade a continuar no futebol árabe, já que a questão salarial pesa muito, o jogador teria que diminuir muito seus salários para voltar ao país, e lá na Arábia ele ainda está valorizado e tem outras equipes que estariam dispostas a manter o seu alto salário por lá. Eu vou colocar agora na tela para vocês o resumão do jornalista Thiago Fernandes sobre a situação de mercado do Cruzeiro. Essa negociação é o empresário André Curi. Ele quem conversa com esse empresário italiano, que é o mesmo empresário, inclusive, do Rafael Santos Borré, e tenta acertar a contratação do jogador para o Cruzeiro. O ponto é, o empresário quer a manutenção do IR Mina na Europa. E o jogador ainda não conseguiu se decidir. Ele tem uma gratidão pelo Alexandre Matos, que foi quem o levou para o Palmeiras e quem o negociou para o Barcelona. No entanto, o IR Mina ainda não tomou uma decisão sobre o futuro. É possível que ele fique na Europa. O jogador agora só aguarda para saber se de fato ficará na Europa ou se aceitará uma proposta do futebol brasileiro. Caso ele aceite, o Cruzeiro será o destino. Então, para trazer para vocês a situação sobre a tentativa do Cruzeiro por 4 atletas do futebol brasileiro. Além do Júnior Santos, o Keno e outros 2 atletas que não foram revelados, eles foram procurados e atacados pela diretoria do Cruzeiro no futebol brasileiro. O ponto é, todos esses eram titulares de suas respectivas equipes, jogadores que atuam no futebol brasileiro. E aí o Cruzeiro ouviu dos clubes que os atletas eram inegociáveis. E nesse momento a diretoria cruzeirense acabou desistindo dessas contratações porque os clubes não quiseram abrir conversas. Então o Cruzeiro tem encontrado muita dificuldade no mercado interno, não tem encontrado jogadores que são considerados interessantes e por isso a diretoria do Cruzeiro entende que vai ser difícil buscar atletas no mercado interno nessa janela de transferências. E aí a ideia é buscar jogadores no exterior. Então para o Cruzeiro nesse momento algo muito difícil seria a contratação de jogadores no mercado interno. E a busca do Cruzeiro será por atletas no exterior. Então, Júnior Santos, Keno e mais 2 foram procurados. Fluminense nem quis abrir conversas. Botafogo a mesma coisa. Diz que só negociaria Júnior Santos para o exterior. E aí, ninguém quis fazer qualquer tipo de proposta ou escutar qualquer tipo de proposta para que o Cruzeiro contratasse esses atletas. Então, Júnior Santos, Keno e outros 2 atletas. O que me disseram que são atletas com os mesmos perfis de Júnior Santos e Keno, titulares de suas respectivas equipes e que atuam no ataque e também como volante. Então são essas 4 ideias aí do Cruzeiro teve no mercado interno. Para finalizar, Michael. O Cruzeiro quer o Michael. O ponto é, o Cruzeiro entende que o Michael seria uma contratação muito difícil. Primeiro porque ele dá preferência ao Flamengo. Não existe nada assinado, mas o Michael dá preferência verbal ao Flamengo em uma eventual volta ao futebol brasileiro. A ideia do Michael é seguir na Arábia Saudita a princípio, até porque ele tem um salário de 5 milhões de euros livres de impostos por ano. Ele ganha 5 milhões de euros livres de impostos por ano. Algo próximo de 3 milhões de reais livres de impostos por mês. Esse é o valor recebido por Michael no Al Hilal. O jogador tem contrato até junho de 2025. Ele até pode deixar o Al Hilal, mas é provável que ele permaneça na Arábia Saudita, já que é um dos jogadores mais bem pagos do país e tem um ótimo salário. Então, nesse momento, muito improvável que Michael cogite um retorno ao futebol brasileiro. Bom, passada... Família, vou encerrar por aqui o nosso conteúdo e espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se você gostou, deixa aqui o seu gostei e também já se inscreva no nosso canal. Contamos demais com o apoio de vocês. Fica agora com meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!